Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos dando início a mais um encontro com a Palavra e hoje nós estaremos também começando um tema novo, Nós iremos trabalhar sobre o tema o papel da Igreja no atual momento, em que nós estamos vivendo. E hoje a nossa aula falará especificamente sobre valores cristãos. Sabemos que a Igreja Evangélica Brasileira ela tem passado por um momento muito conturbado no Brasil, não somente no Brasil, mas também pelo mundo. A Igreja tem passado por este momento e nós devemos refletir sobre como devemos proceder, como a Igreja deve se comportar em meio a esse momento tão perplexo, que é o tempo em que nós estamos vivendo, um tempo tão obscuro. A Igreja Evangélica Brasileira tem sofrido muitos ataques de várias vertentes e nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo e procurar viver da melhor forma possível, não para agradar aos homens ou aquilo em que a sociedade tenta nos impor, mas agradar ao nosso Deus e viver de acordo com a sua vontade. Então, em meio a essas inquietações que nós estamos vivendo no nosso país, nós podemos ver também algumas oportunidades que nós encontramos para também chegar ao coração das pessoas e demonstrar também a verdadeira fé cristã, demonstrar o verdadeiro exemplo de Cristo através das nossas vidas. Então hoje, especificamente, nós vamos trabalhar sobre os valores cristãos, aquilo que nós devemos manter para a nossa vida, como nós devemos guiar as nossas vidas. Acima de tudo, o primeiro valor cristão em que nós encontramos e que serve para nós como reflexão está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então a santidade ela é algo muito importante na vida do cristão. A santidade que nós entendemos aqui como ser santos, que o apóstolo Pedro está dizendo, não se refere a um nível espiritual elevado que possa se contrapor às pessoas de tal maneira a se julgar superior, não, mas a um nível de humildade, a um nível de entendimento de que santidade no Senhor significa ser separado para Ele, ou então se submeter-se somente a Ele. Então, dentro do campo do cristianismo, santidade quer dizer isso, separado, estar separado para Deus, E os tempos em que nós estamos vivendo, aonde os valores, da visão cristã no mundo, mesmo que superficialmente, ele está sendo moldado de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, de acordo com várias vertentes. O cristão precisa entender, nós como cristãos precisamos entender que a santidade vem do próprio Deus,
é Ele que molda o nosso caráter, é Ele que molda o nosso modo de viver. Então, se queremos ser santos, precisamos primeiramente conhecer o Senhor, primeiramente deixar-se ser moldado pela palavra de Deus, né? Infelizmente, muitas pessoas têm se moldado de acordo com aquilo que a sociedade ensina, aquilo que a política ensina, né? A economia, a arte, a educação, e dentro, né, dessa esfera, né, encontramos várias ideologias que são contra, né, que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Por mais que tentem mostrar, né, de uma forma boa toda essa mudança, né, que querem impor, né, não somente na sociedade, mas em todas as pessoas, sabemos que o paganismo ele domina essas áreas, né? Sabemos que o paganismo ele tem o total domínio sobre todas essas áreas, porque elas não são influenciadas pela palavra de Deus, mas são influenciadas por outras, né, outras ideias, outros pensamentos. E temos também muitos evangélicos, né? Por mais que o Brasil ele seja um país onde 1/3 da população ela é evangélica, né? Se considera evangélica, se considera cristã, apesar do Brasil ter, né, esse 1/3 da população que se denomina cristã, o Brasil caminha por um lado obscuro, né, onde nós vemos que leis, onde podemos observar comportamentos, né, de pessoas, de um núcleo de pessoas na sociedade que diferem, né, grandemente com a palavra de Deus, com aquilo que o cristianismo acredita. Então, uma grande parte dos evangélicos brasileiros, né, eles vivem uma guerra cultural, né, sobre vários temas que são impostos, né, sobre a sociedade e, consequentemente, sobre os cristãos. E quais são os temas, né, que ferem os valores do cristianismo? Por exemplo, o aborto, a aprovação do aborto, ela fere, né, os valores cristãos a respeito da vida, né, a ideologia de gênero, como ela está sendo discutida, né, como ela está sendo imposta à sociedade, a pedofilia, né, o crime de pedofilia, como ele vem sendo tratado pela justiça e pela sociedade, a poligamia, né, e muitas outros assuntos, outros temas que estão em pauta no atual momento em que nós estamos vivendo. Então, a igreja brasileira ela precisa, né, se impor, ela precisa mostrar uma certa resistência para que ela não seja levada por esse caminho tortuoso. Porque se nós, como cristãos, nos deixarmos levar por todo tipo de pensamento, por tudo aquilo que nós ouvimos e vemos na internet, na televisão, né, em outras fontes de informação, nós seremos influenciados por elas e não pela palavra de Deus, como nós devemos ser, né? Que primeiramente, como diz aqui o apóstolo Pedro, nós devemos ser santos acima de tudo aquilo que nós decidimos e pensamos tem que estar envolvido em santidade no Senhor. Nós vivemos hoje realmente um tempo difícil, né, onde os valores cristãos eles estão sendo invertidos pela sociedade, né? Infelizmente, hoje a sociedade tem caminhado na contramão dos valores cristãos, né? E hoje, por causa, né, dessa atitude, né, que a sociedade ao todo está colocando, nós, né, como cristãos, enfrentamos uma grande crise ética, né, uma grande crise moral, né, e subsequente espiritual. Então nós precisamos
debater esses assuntos. Esses assuntos são importantíssimos para a igreja. Nós precisamos estar ligados, né, a todo o movimento, ao nosso mundo, para que não venhamos ser pessoas alienadas, né? A palavra de Deus diz para sermos santos, né, mas não para nos separarmos do mundo de forma alienada, né, de forma a não se envolver. Nós precisamos mostrar ao mundo a visão cristã que se perdeu ao longo do tempo, né? Mas infelizmente hoje o que nós temos visto da igreja evangélica brasileira é que ela tem se envolvido em grandes escândalos, né? Escândalos de corrupção, né? Ela tem entrado em uma vertente, numa guerra por poder, né? Por marcar território. Então tudo isso, né? Todo esse processo, né? Esse processo conturbado tem feito ainda mais, né? Ainda tem dado mais, né? Autoridade, assim dizendo, né? Moral, assim dizendo, para a sociedade criticar o comportamento cristão, porque nós infelizmente não temos santificado, né, todas as nossas ações. Pelo contrário, nós estamos tomando decisões, nós estamos realizando coisas fora do contexto da palavra de Deus e querendo justificar com a palavra de Deus. Então temos enfrentado sim um confronto não somente com a sociedade, mas com a igreja em si também, porque a igreja está sendo desafiada pela sociedade para impor a sua verdade, uma verdade bíblica, de uma forma coerente, né, de uma forma decisiva, né, de uma forma verdadeira, mas ela tem falhado e nessa falha ela tem buscado justificar os seus erros, né, e consequentemente tem perdido, né, o espaço, né, tem perdido ali o poder, né, frente a todo esse movimento que nós acabamos de dizer. Então é preciso, né, construir novamente tudo aquilo que foi desconstruído. Nós precisamos novamente defender pela palavra de Deus, né, pela Bíblia, defender o bem da família, defender o bem do ser humano, né, o bem da sociedade ao todo, né. Nós não somos contra, né, a liberdade de expressão, nós não somos contra, né, a democracia, mas nós entendemos que acima de todas as coisas, né, nós devemos primeiramente obedecer a palavra de Deus. Nós nunca podemos confundir isso. A palavra de Deus, ela é a bússola para o cristão, ela que aponta o caminho, né? Como diz lá em Salmos, vamos abrir lá em Salmos, Salmo 119, Salmo 119, versículo de número 105. Salmos 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é a nossa bússola de fé, ela é a lâmpada, ela é que guia, ela é que ilumina, é ela que mostra o caminho em que nós devemos seguir. Mas infelizmente pessoas têm se deixado, né, influenciar por outras fontes e têm demonstrado aí para o mundo lá fora uma visão errada, uma visão cristã, né? É claro que a igreja sempre irá sofrer perseguições, né? A igreja sempre irá ser contra, né, a ideologia do mundo, porque o mundo ele inclina-se para o pecado, né? Ele está já inclinado à apostasia, né? Inclinado à confusão. E quando nós verdadeiramente seguimos a palavra de Deus, é claro isso, que nós iremos criar ali, né, uma certa resistência, nós iremos criar ali, né, uma certa divisão, porque para nós, primeiramente, nós queremos ser guiados pela palavra de Deus.
Então tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus fere os valores cristãos. E ferindo os valores cristãos, é claro que nós iremos se impor. Mas nós precisamos entender que nós vivemos num mundo onde há um respeito mútuo de ideias diferentes, de conceitos diferentes. Nós precisamos entender o mundo em que nós estamos inseridos, né? E procurar viver de uma melhor forma, a não desagradar, né? A não ferir, né? Mas preservar sim o bom relacionamento com aqueles que não praticam uma fé cristã. Porque se nós apenas imputarmos, né, colocar sobre eles a justiça, colocar sobre eles o rigor, né, dificilmente nós iremos alcançar o seu coração. Né? Por isso que nós entendemos que nesse tempo que nós estamos vivendo é uma excelente oportunidade para nós expressarmos a palavra de Deus, levarmos a palavra de Deus a essas pessoas que estão perdidas, né? Porque, como o salmista diz aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que não toma a palavra de Deus como lâmpada e luz, ele está caminhando em trevas, então ele não sabe o caminho para onde ele está seguindo, né? E esse caminho tem levado à destruição, tem levado à morte. E nós precisamos mostrar para o mundo novamente que Jesus é o caminho, né? Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e a palavra de Deus é que nos guia, que é ela que nos ilumina. Nós precisamos entender tudo isso na nossa vida, né? Um grande pregador, ele dizia que um simples cristão com uma Bíblia na mão pode provar para a grande maioria que eles estão errados. Se nós aprendermos a usar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e a segui-la conforme a vontade de Deus, nós podemos sim ter grandes resultados, alcançar grandes resultados, né, nessa sociedade tão corrompida, né, cheia de maldade, né, toda desorientada, né, perdida. Nós podemos sim mostrar para eles, para a sociedade, né, a luz do Evangelho de Deus, né, assim como a igreja primitiva em Atos fez, né, onde nós vemos lá em Atos que eles caíram na graça do povo porque eram pessoas simples, né, humildes, pessoas que procuravam o bem, pessoas que eram nobres de coração. Que Deus nos ajude, que Deus possa moldar o nosso coração conforme a sua palavra e que possamos valorizar, né, os princípios cristãos inseridos na palavra de Deus e lutar, né, lutar para que o nosso Brasil se torne um Brasil ético, né, um Brasil que tenha respeito, né, um Brasil com moral, né, um Brasil que procure andar conforme a vontade de Deus, né? Que o lema da nossa bandeira possa ser praticado por todos os brasileiros, né? Ordem e progresso. Que Deus nos ajude. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá.